O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que o pagamento do novo piso salarial da enfermagem começa em agosto. Essa boa notícia, por enquanto, vale apenas para o setor público. Isso porque o STF, segundo o STF, o pagamento no setor privado depende de negociações entre empresas e sindicatos. A gente vai falar sobre esse assunto com o Daniel Menezes, que é conselheiro do COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem. Daniel, obrigado por estar conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Eu te pergunto primeiro o impacto dessa decisão do STF sobre o setor, na medida em que essas relações entre os sindicatos, elas costumam demorar, essas discussões costumam demorar muito mais do que os trabalhadores gostariam, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Carlos, boa noite a todos que nos acompanham, uma satisfação estar aqui com vocês. De fato, o impacto dessa decisão do STF, ela veio a reduzir aquilo que nós esperávamos, né? Porque a lei ela ficou um pouquinho restrita em relação àquilo que foi sancionada pelo presidente em 5 de agosto de 2022. O pagamento agora para o setor público, ele já está garantido através dos repasses, né, que foram, conforme tu acabou de noticiar, né, e já serão pagos agora na folha de agosto. O segmento que receberá esses recursos do governo federal para fazer a equiparação dos valores praticados hoje com o que estabelece o piso, ele vai para todo o segmento dos entes públicos, né, dos entes federados, todo o setor privado sem fins lucrativos, os filantrópicos, santas casas, né, e também os privados que atendem pelo menos 60% de atendimento SUS. Por exemplo, serviços privados que a gente sempre fala, as hemodiálise, que basicamente 99% do atendimento é SUS. Estes passam a receber o recurso, o subsídio, né, agora já na folha de agosto, importantíssimo, retroativo os valores a maio, então garantido pelo governo federal que esta verba são em 9 parcelas, a partir de maio, inclusive o 13º. Já o segmento privado, que é a sua pergunta específica, né, no que diz respeito ao privado com fins lucrativos, o STF, então, pela liminar que foi confirmada, decidiu que os valores devem ser pagos a partir de 60 dias após a publicação da ata de julgamento. Essa ata foi publicada agora no dia 14 de julho, então, a partir do dia 14 de setembro é obrigatório o pagamento do piso. Nesse período de 60 dias, deverá haver a negociação coletiva entre o sindicato patronal e os sindicatos de trabalhadores. O argumento do ministro do STF, o Barroso, que foi, né, o relator e o voto vencedor, é no sentido de que em determinadas regiões poderia haver algum risco para a empregabilidade. Então, por isso, a negociação coletiva. Só que, não havendo acordo para pagar valores menores, valerá, nesses 60 dias, a obrigatoriedade do pagamento do valor do piso. Então, até agora, nós não temos conhecimento de nenhum sindicato que tenha fechado acordo diminuindo valores. Não havendo essa diminuição de valores por acordo, valerá o que está previsto na lei, né, que é aqueles valores que, né, por enfermeiro, 4.750 e 70% para o técnico, 60% para o auxiliar de enfermagem, dependendo da carga horária. Isso o STF decidiu também proporcionar uma carga horária contratada, no caso, esses valores para 44 horas semanais. Agora, Daniel, vocês avaliam, nas análises que vocês têm feito, de que essa tese se sustenta, há sim, em determinadas regiões, um risco de haver fechamento de vagas ou, enfim, uma mudança na oferta de trabalho em função do novo piso? Não, de forma alguma. Até porque, no setor público, nós já defendíamos que era necessário o repasse do governo federal para os entes, né? Isso foi garantido através do fundo aprovado na emenda constitucional 127, que pegou ali o superávit dos fundos públicos federais e uma participação do fundo social, que é aquele valor da exploração do pré-sal. Então, são valores que estarão aí presentes no orçamento da União para, né, a perder de vista, pelo menos nos próximos 10 anos. E no segmento privado, nós já vimos calculado, junto com um grupo de trabalho aqui na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, que para esse segmento o impacto seria em torno de 5 bilhões. Esses 5 bilhões representam em torno de 4,5% a 5% do faturamento desses planos privados de saúde, ou seja, completamente absorvível por esse segmento. Então, não há qualquer tipo de justificativa financeira, econômica, para dizer que o piso da enfermagem irá inviabilizar o funcionamento do serviço. Pelo contrário, nós defendemos que haverá uma melhor qualidade da assistência, porque hoje nós temos colegas que,
enfrentam dupla, tripla jornada, e aí é importante colocar uma profissão majoritariamente feminina, 85% mulheres, que têm seus afazeres também, né, nas suas residências, que acumulam dupla jornada para poder somar os valores do salário e ter um pouco mais de dignidade. Então, com isso, nós teremos um profissional menos adoecido, né, com mais tranquilidade, mais descansado e que certamente vai produzir mais para o serviço de saúde, que é esse segmento que explora, né, a saúde como negócio. Daniel, rapidamente para a gente concluir, o Conselho Federal de Enfermagem vai atuar nessa ponte com os sindicatos durante esse processo ou vocês não vão diretamente se envolver nesse processo, nessas negociações? Não, nós apoiamos o movimento sindical, nós apoiamos todas as reivindicações do segmento dos trabalhadores, a gente participa, inclusive, do Fórum Nacional da Enfermagem, que congrega todas as organizações da enfermagem, né? Então, porque é um direito garantido no Código de Ética do Profissional, do qual o Conselho Profissional é guardião, aquele direito de batalhar, né, reivindicar por melhores condições de trabalho e, obviamente, melhores condições salariais. Então, nós apoiamos, não temos a prerrogativa sindical, mas apoiamos os sindicatos na luta para que não negociem valores abaixo do piso, né, porque nós já demonstramos isso exaustivamente nesses últimos anos, que há sim a viabilidade financeira. Nós ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan Daniel Menezes, que é conselheiro do COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, sobre o novo piso salarial, que começa a ser pago agora em agosto, e sobre as negociações que vão acontecer na iniciativa privada. Daniel, obrigado, até a próxima, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite, obrigado. There's so many